Olá, mais uma vez então cumprimentando a todos que são acompanhantes de nosso canal, os novos acompanhantes que vão chegando, as pessoas que vêm somando-se a esta corrente, buscando através dela compreensão e buscando através dela também um alicerce para as buscas interiores, para a verdadeira busca, para o sentido das coisas e também o sentido das questões existenciais, para que possamos adentrar campos inexperienciáveis até então e para que possamos conscienciá-los, para que possamos penetrá-los, para que nós possamos percebê-los, a sutilidade desses mundos, a sutilidade desses campos, experienciá-los e poder ter a oportunidade de conhecê-los e, além do mais, trazer esses benefícios para nós, que é esta autoliberação, a autoliberação desse entorpecimento no qual nós nos encontramos. Por que não dizer esse entorpecimento espiritual, preso a um corpo, através do sistema evolutivo, no qual é apresentado no mundo que nós vivemos, e estarmos imersos, com a consciência toda colocada, como se fosse colocada dentro de uma caixa, mergulhada lá no fundo do oceano, imersa de uma nebulosidade muito imensa, muito grande. E o yoga, tem o objetivo de vir nos ensinar como nos desvencilhar de tudo isso, fazer nós submergirmos e conseguir aproveitar todo o esplendor da vida. É a evolução, é o caminho evolutivo gradativo que vem se buscando através do aperfeiçoamento, mas também há uma oportunidade para que nós tenhamos consciência do processo, para que nós estejamos envolvidos no processo e que nós possamos, assim, também acelerar o nosso processo. Nós estamos chegando hoje ao encontro de número 38. No encontro de número 38 também vai dando continuidade aos exercícios que livram-nos de Vikshepa. A Vikshepa nós poderíamos associar como as distrações que fazem com que a mente ela fique afixada para o seu exterior e que ela não converja para o seu interior. Nós observamos hoje que Vikshepa, esta posição da mente, por assim dizer, virada para o exterior, é uma condição presente em praticamente toda a humanidade, exceto nos praticantes de meditações, nos praticantes de yoga, nos praticantes da espiritualidade, de qualquer vertente espiritualista. Eles tendem a converger um pouco mais, referente para quem não as pratica, a mente para o interior. É muito bom, é muito necessário se dizer aqui que quando a gente fala mente para dentro, mente para fora, a gente não quer dizer que a mente necessariamente é colocar, uma que eu posso dizer para ti, é virar a mente para dentro, mas é conscienciá-la a estar buscando no interno e não no externo. Nós temos essa tendência de estar sempre conectado com a materialidade, com o Paktre, essa matéria que nos envolve, estar agarrado a ela, ficcionado por ela. A nossa mente ela é escrava das imagens, dos sons, é a escrava de tudo que acontece. E o caminho do yoga é o reverso, nós nos afastarmos de tudo isso, recolhermos-nos para o nosso íntimo, para o nosso interno, e ali alimentarmos os nossos canais espirituais, liberar esses canais espirituais, e através do nosso canal búdico, dos exercícios que vêm botar-nos em contato com o búdico, nós recebermos toda a essência do que é necessário. É muito interessante de ver que o DNA
né, o DNA de todas as respostas da vida, de todas as respostas do universo, encontra-se nos próprios átomos, né? Sabe que quando o cientista, ou o médico, o geneticista, ele está fazendo exames para saber o DNA, ele está indo lá na essência, né? Ele está indo lá no código, né? No código que faz nós sermos nós, que nos diferencia dos outros irmãos, né? E a mesma coisa, gente, todos os átomos contêm o DNA de toda a essência do universo. Todo átomo, indiferentemente do tamanho, da sua expressão, indiferentemente das suas moléculas que ele carrega, da sua carga, ele traz ali, escondido lá no seu íntimo, a essência da resposta, né? O DNA de todo o universo. Assim como também cada uma de nossas células traz a essência do nosso DNA, né, o nosso registro mater, né, de nosso corpo, de nossas vidas, de tudo que passamos, de tudo que vamos passar, as respostas estão aqui. Então, nós temos que fazer a seguinte prerrogativa, né, a seguinte colocação. Se nós estamos inseridos no universo, nós estamos inseridos nesse universo, fazemos parte do universo, interagimos com esse universo, somos integrantes do universo, se esse DNA cósmico, com todas as respostas cósmicas do universo, encontra-se em todos os átomos, também encontra dentro de nós. Então o objetivo é estarmos procurando não fora, procurarmos dentro de nós. É muito mais fácil buscar dentro de nós do que buscar externamente. Para buscar dentro de cada um de nós, basta nós olharmos para dentro, para o nosso íntimo. Quando nós conseguimos contactar essa essência, esta pura e verdadeira essência, nós conseguimos compreender o significado da vida, nós conseguimos compreender o significado de todas as coisas, o significado das coisas que nós conhecemos, que nós vemos, né? Esse vermos, eu estou falando dos nossos 5 sentidos todos, né? A percepção dos 5 sentidos, e nós conseguimos ter uma resposta definitiva para as maiores perguntas da humanidade. E além do mais, nós consigamos adentrar campos inexploráveis, mundos sutis, coisas que nem sequer nossa consciência consegue imaginar, nossa consciência consegue manifestar, coisas que nem sequer nós temos consciência de que existe, mas que no plano de fundo está funcionando. Não somente coisas no plano de fundo, como também coisas tangíveis, coisas visíveis, elas estão ativas, elas estão funcionando e nós não temos nem consciência delas. Eu posso fazer aqui uma simples mensuração, eu posso mensurar para você que nós estamos aqui conversando, que nós estamos aqui dialogando, estamos aqui fazendo a explanação do Sutra de número 38, mas nem sequer nós estamos nos dando conta que toda a lei da gravidade, né, que toda essa lei está atuando sobre nós. E agora, nesse exato momento, ela está presente, atuando em todos os corpos, atuando em toda a materialidade, nós nem damos conta. Tem uma interatividade de moléculas se convergindo, se misturando, fazendo, né, diversas alterações em substâncias, e nós nem estamos nos dando conta de tudo isso. Há processos menores e processos maiores, tudo isso acontecendo nesse exato momento, e nós não estamos conectados ainda a isso, nós estamos dentro da nossa bolha, desconectados. Então nós temos que estar voltando-nos para o nosso íntimo, voltando-nos para o nosso interno, para que ali, no recôndito do nosso ser, na nossa paz interior, no nosso íntimo, no silêncio profundo, das camadas mais profundas, nós temos todas as respostas. A resposta está em todo lugar. A resposta está na latência maior do verbo, como também está na inlatência do verbo, no silêncio. A resposta é contida tanto na maior estrela celeste que o homem nem ainda conhece, quanto no menor átomo que possamos imaginar. A resposta está no manifestado e no imanifestado. A resposta de Deus está em todo o lugar e no não lugar. É fantástico quando você começa a mensurar isso. E esses exercícios
proposto para nós sairmos desse estado, né, e adquirirmos uma unidirecionalidade, nós adentrarmos nesses campos íntimos, perceptivos, começarmos a conduzir nossa mente, é isso que nós estamos citando nesses nossos encontros, tá? Nós falamos sobre o encontro passado, a mente fixa naqueles que estão livres de apego. Aí nós citamos que não é a qualidade em si, né, a qualidade abstrata em si, que é para fazer a meditação, mas espelharmos naqueles. Aí nós começamos a fazer uma diversas situações de quem são aqueles. Né? Falamos tanto de pessoas que são praticantes de yoga, de diversas escolas, grandes mestres. Falamos também de grandes mestres da humanidade. Falamos de mestres vivos, presentes, os mestres que já não estão mais vivos ou já não estão mais em seus corpos como nós conhecíamos. Falamos de tudo isso, né, para dar um ponto mais adiante. E é um ponto muito incrível. Até nós fizemos uma colocação, né, usando-nos do cristianismo, falando que é muito interessante nós usarmos como é que fulano de tal faria, como fulano de tal faz, como que é a espiritualidade do fulano, e começar a meditar sobre isso, né? Até mesmo, se eu não me falha a memória, eu comentei no vídeo anterior, eu mensurei no vídeo anterior, que a gente se espelha nos outros, né? A gente está fazendo esse espelhamento nos outros, a gente está fazendo semelhante que as outras pessoas fazem, a gente fala assim, olha, eu fiz igual ao fulano. Aí eu me lembrei que eu vi um dia, né, em tal local, num filme, e a pessoa fazia isso, eu também fiz. Então a gente está toda hora se espelhando em pessoas. Então buscamos nos espelhar em pessoas sadias, em pessoas do bem, e buscamos as qualidades positivas. Buscamos também nos espelhar nos grandes mestres. Observamos as suas práticas, o que eles faziam, as suas condutas, eles têm muito a ensinar e passar para cada um de nós. Buscamos aprender as suas formas, os seus exercícios, como eles estavam. Buscamos meditar nas qualidades positivas que eles têm. E, gradativamente, isso vai fazendo parte do nosso conjunto. É incrível, porque nós estamos tão envolvidos na matéria que a gente não percebe que as coisas abstratas têm muito mais valor que as coisas palpáveis pelo nosso corpo de percepção. A gente nem para imaginar. Até mencionei em vídeos passados do pegar o amor, respirar o amor, ouvir o amor, comer amor, né? É coisas absurdas de se meditar profundamente, mas é onde está todo o sentido das coisas. As coisas abstratas, elas passam a virar coisas tangíveis, palpáveis, imagináveis, coisas mensuráveis para quem está adentrando os campos medianos da vida do yoga, tá? E hoje o encontro de número 38, dando a continuidade da sequência de encontros, vai falar de duas questões envolvendo o mesmo tema, mas é duas questões bastante importantes, e pessoas que já estão há muito tempo no caminho do yoga vão compreender muito fácil esse tema, e pessoas que ainda não adentraram no caminho do yoga, que são simplesmente, né, acompanhantes do vídeo, acompanhantes do canal, ou que estão aqui por algum acaso acompanhando essa informação, vão compreender e vão poder também aproveitar-se muito dessa ideia, né? Vão aproveitar muito dessa ideia. Eu vou contar uma experiência muito própria sobre o Sutra de número 38. Eu acho que essa experiência muito própria, ela vai servir para muitas pessoas que já estão meditando há muito tempo. Quando eu falo meditando, eu posso falar tanto uma meditação reflexiva quanto uma meditação mais aberta, não aquela meditação interna, né? Aquela meditação muito fechada, avançada. A pessoa que está experienciando as meditações, né? Que está tentando meditar. Então, o que nós vamos ter que começar a compreender? Né? Primeiramente, o título, né? O título, a transcrição, né, do que o Timer quer nos dizer, é que colocar a mente, olha que interessante, aproveitar, né, do que tudo que a mente vai conseguir coletar de conhecimento obtido durante um sono, com ou sem sonhos. Para as pessoas, o neófito, né, a pessoa que nunca adentrou em tais caminhos do yoga, nunca chegou a tal ponto, vai parecer absurdo, porque o estado de sono
é um estado, né, de muitas vezes uma linha em branco, a gente apaga mesmo, mas muitas vezes ele é um estado de sonhos caóticos, né? Ele é um estado de sonhos caóticos, de pesadelos, de imagens muito confusas. A gente tem uma sensação de ter vivido muito dessas imagens, mas as imagens no outro dia nós não conseguimos nos lembrar, nós temos vagas lembranças de tudo isso, né? É coisas muito estranhas que acontecem nesses estágios. Só que vai acontecer um negócio que quando você começa a praticar esses exercícios, principalmente a ativação dos sentidos superiores e fazer o que o Sutra 36 nos diz, que é os estados experimentados, serenos ou luminosos, estarmos, né, fazendo a absorção em anahata, né, e nós explicamos que é fazer a audição desse som que vem aqui, e não somente nós podemos fazer aqui, nós podemos estar colocando nossa mente nesses exercícios direcionados em todos os nossos chakras, vai trazendo gradativamente um despertamento, tá? Vai trazendo um despertamento. É muito interessante você se apegar a esta palavra do Sutra de número 36, estados serenos ou luminosos. Lembra que eu comentei lá que começa-se a termos algumas experiências, mas que não é para se dar muito valor no sentido de que nós estamos fazendo grandes avanços no caminho do yoga. Faz parte, tá? Faz parte faz parte da jornada do yoga, mas as pessoas muitas vezes se apegam achando que são grandes yogis, e na verdade não, estão apenas no fase iniciante. É essa a advertência que quer fazer. Mas você começa a ter um estado de espírito diferente, você começa a ter uma alteração gradativa no teu estado de espírito. Você começa a ter contato com portais mais íntimos. O teu lado sensitivo, a sensibilidade do teu íntimo, ela começa a aprofundar-se. Você começa a olhar para as pessoas e começa a enxergar não o que os olhos físicos dizem, não o que os teus ouvidos físicos dizem, não o que o teu corpo físico traz de informações que a percepção dos 5 sentidos dá. Você começa a ter percepções mais internas, percepções mais íntimas. Você começa a ter sensações, né, que o corpo búdico vai te fornecendo. Você vai começar a ter um princípio de mediunidade, como diz os espíritas e os espiritualistas, e você começa a ter esse contato, né? Você começa a ter esses contatos. Então, gradativamente também você vai começar a ouvir sons diferentes, você vai em manifestações de luz, você vê manifestações de vultos, você começa a ter algumas experiências mais profundas, tá? Algumas experiências mais profundas. E o que vai fazer no seu estado de sono, no seu estado de vigília? Eu acho que não tem hoje um médio praticante, não vamos botar médio, mas um praticante de yoga que não tenha experienciado estados de sono, né? Porque acontece o quê? Aí a gente começa a reter com muita clareza, com muita profundidade, os nossos estados de sono. A gente percebe daí nos estados de sono que quem é que está dormindo, quem está em estado de descanso, um semidesligamento, é apenas o corpo, os primeiros corpos. E nós consigamos ter a experienciação, de tudo, tá? de todo este campo astral, de todo esse campo até mesmo mental inferior, e trazer respostas de lá quando nós estamos nesse estado de dormência. O corpo está dormindo, né? Quando o corpo está descansando, porque a nossa parte espiritual não precisa de descanso, né? Essa parte de descansar é somente esse corpo físico que esgota-se a sua carga de prana e precisa paralisar nessas atividades para recompor toda esta energia, esta bateria, né? Mas o espírito, que é eterno, que é a essência de tudo, ele não precisa de tudo isso. E ele começa então a ter um afrouxamento nesse momento de estado, né? Ele começa a ter um afrouxamento desses corpos mais
mais rígidos, e ele começa a ter o contato mais íntimo com os campos espirituais. Então ele começa também a transferir essas... É tão mais experimentado, tão mais lúcido, tão mais vívido, que ele começa a transferir para o cérebro, né, todas as informações que ali ele está conseguindo coletar, né, experienciar. Não que ele não esteja experienciando quando nós estamos, né, no estado de sono normal, não que, ou uma vida normal, é que não consigamos fazer com que o cérebro consiga registrar, né? E naquele exato momento, esses corpos mais pesados vão estar mais iluminados, mais límpidos, mais aserenados, mais trabalhados, e eles vão conseguir automaticamente, por assim dizer, fazer vão armazenar, né, esses períodos, e assim vai nos dar a oportunidade de também aproveitarmos dos ensinamentos, das experiências, dos contatos que ali vamos ter para nos apoiarmos, né, nos apoiarmos nesses ensinamentos e nos trazer a unidirecionalidade. Eu vou falar bem propriamente uma experiência íntima. Eu tive períodos, né, porque a gente que é aprendiz, a gente tem altos e baixos, né, a gente tem momentos que a gente sobe, momentos que nós tropeçamos e caímos. Eu estou nesta fase, irmãos, né? É inegável, não posso, eu tenho que afirmar aqui para vocês, tenho que alegar para vocês realmente o estado de ponto que eu me encontro. Eu sou um estudante de yoga, eu disse, né? Eu não sirvo de referência para ninguém. Eu apenas sou um estudante de yoga, e o objetivo do canal está lá nos seus pontos introdutórios, como eu sempre digo para as pessoas que procuram. Mas eu posso alegar para vocês que tem momentos, né, teve momentos das minhas experienciações, né, com o sono. Não é algo que nem você procura, não é algo que nem você quer, não é algo que nem você solicita ou pede, mas é muito engraçado de ver que acontece a seguinte questão, acontece a seguinte coisa: você começa parece que nem dorme, mas não se acorda cansado. Você vê muitas vezes que teu corpo está ali parado, mas que as atividades de tua mente estão assim numa velocidade absurda, né? Você percebe que a velocidade, até mesmo você está, dependendo do dia, você está fazendo todos os planos para o dia posterior que vai vindo. Você está fazendo toda a matemática, todos os pontos, tudo que tu vai fazer, você está analisando, você está processando, né, todas as possibilidades. Você se acorda assim no outro dia, assim, você diz: nossa, passou tão rápido, eu não dormi, eu sinto que o corpo descansou, mas eu passei trabalhando a noite toda, né? Ou em muitos períodos eu senti que estive em lugares, que estive em contato, que recebi ensinamentos, que recebi instruções. Você acorda com outras percepções, você acorda mais sereno, mais calmo, né? Você acorda com muitas respostas, né? Com muitas respostas. Por quê? Porque você está nesses estados aqui que o Sutra de número 38 vem nos colocar, né? Tu está nesses estados. Mas tudo isso, ele parte a partir do momento que você começa a fazer esta cadeia, né, de exercícios que eu fiz a sugestão para você. O que vai dizer no Sutra 39? Ele é muito fácil de levar as pessoas a cometer diversos erros, porque o Sutra 39 ele vem dizer o seguinte, ele vem fazer um fechamento praticamente do tema, ele vem fazer praticamente um fechamento do tema, e ele vem dizer a seguinte questão, que você pode meditar no que desejar, né? Mas no que desejar, nos pontos que já foram abordados aqui. Ele está dizendo que você deve focar num dos caminhos e seguir um dos caminhos. Aí você vai dizer: mas então por que adianta nós fazer toda uma cadeia de exercícios se é para nós estar focando numa das vertentes das veias? Não é propriamente dito isso, porque ele fala no que desejar, ou seja, ele está lhe sugerindo apenas para você, ele está dando sugestões de como você pode conduzir. Ele está deixando muito aberto para você fazer as suas experiências, porque cada corpo é um corpo, cada corpo está num grau evolutivo, cada corpo tem os seus samsaras particulares, e cada corpo tem, né, as suas essências, as suas qualidades, os seus direcionamentos. Então cada um vai encaixar numa certa linha com maior facilidade. Mas não que você não possa vir fazendo todos esses estados experienciados. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque aqui muitas pessoas vão querer simplesmente só fazer um apoio nesses estados aqui.
Mas é imprescindível que ver que para esse estado aqui ele está muito aberto, ele está muito latente, esse estado aqui ele está com muito brilho na vida do yoga. É imprescindível que você siga essa linha de exercícios que nós passamos, né? Esses exercícios, primeiramente compreender para você que você está nesse estado de Vikshepa, aí você começar a trabalhar a verdade e o princípio que nós estamos falando, né? Todo dia a mente fixada nesse estado de verdade e princípio, o cultivo da cordialidade, das atitudes de bondade, né? Aí o exercício de respiração, exercícios que nós já passamos para você nos vídeos anteriores, essa ativação, né? Essas meditações direcionadas para você fazer a ativação, né? dos sentidos superiores, essa meditação, né? Em Anahata que nós passamos, estar se espelhando, né? Nas pessoas que estão livres de apego, tudo isso vem culminar no quê? Tudo isso traz essa culminância nesse abrilhamento, por assim dizer, né? Nesse ponto aqui do Sutra de número 38, nesse avivamento, né, dessa percepção que o Sutra de número 38, que nós vamos estar fazendo a leitura já vem nos passar. Então, o que eu quero dizer para você, tu percebe que é uma cadeia de coisas, né? É algo que a gente vai construindo gradativamente, mostrando que todos os sutras, apesar de serem distintos, mas eles estão falando de um assunto só que o assunto ele é tão amplo que ele foi dividido em camadas para melhor absorção, para melhor interpretação de todos nós. Mas é interessante que você colha os resultados seguindo, né, esta cadeia, seguindo toda essa cadeia desses exercícios, mas não que você não possa fazer como você quiser. É importante você pelo menos dominar todas essas técnicas e posteriormente colocá-las, né, em prática, para a sua vida, colocá-las para frente, né, colocar elas para você fazer a devida exercitação de todas elas, porque muitas vezes quando você começa a chegar desses estados de evolução dentro dos sonos, você começa a abandonar as outras práticas, você se sente muito bem alicerciado, mas você não para compreender que no plano de fundo só é possível chegar até aqui porque você criou uma base. Você criou um plano de fundo, uma cadeia de sequências que te trouxe até aqui. Então é isso que nós temos que fazer, amados, né? É isso que nós temos que estar em lucidez. Que só nós vamos chegar a esse ponto, desse grau de experienciação, se nós fizermos uma cadeia de exercícios. Se nós estarmos realizando os exercícios respiratórios, se nós estarmos fazendo as meditações, a mantralização, né? Fazendo os minutos de mantra, se nós estamos ouvindo os mantras, se nós estamos fazendo as boas práticas, né? Se nós estamos sempre fazendo práticas de cordialidade, sempre isso, né? Para não trazer peso e nem celeritude, né, ao campo mental, serenar esse campo mental. Aí nós vamos chegar a esses determinados graus aqui. Se não, somente pessoas que têm já um certo afinamento com esses graus vão adentrar esses graus, que são as pessoas, né, os clarividentes, os médiums, né, os espiritualistas, pessoas mais espiritualizadas vão adentrar esse ponto. Se não, não vão adentrar. Aí você vai passar uma vida toda fechada, tá? Fechado no sentido para as coisas espirituais, né? Nós estamos encerrando esse trecho, essa primeira parte do nosso vídeo encontro. Peço para você segurar um instante aí que nós já estamos de volta para dar continuidade com o nosso tema de hoje, o Sutra de número 38. E já dando então continuidade ao Sutra de número 38, continuando na mesma linha de assunto, que é importante ver também que as pessoas talvez vão dizer, mas daí eu vou sempre acordar cansado, eu sempre vou acordar com o corpo sempre cansado, vou passar um dia todo com sono. Pelo contrário, gente, o corpo adquire uma firmeza tão grande que sonos mais curtos é um exemplo, não que você necessariamente vai ter sonos mais curtos, mas suponhamos que você não pode ter uma noite completa de sono, você vai ver que seu corpo não sente o cansaço. Você vai ver que seu corpo começa a fazer mais proezas, teu corpo vai ter melhor processamento, teu corpo tem mais leveza, mais energia, porque você está alimentando o seu corpo com as energias necessárias
traz mais leveza para você, né? Você vai passar a noite toda fazendo atividades, estudando, tendo, né, automática, não vou dizer que é automaticamente, mas pelo menos para mim foi quase que instantâneo, quase que automático, aconteceu isso. Aí você faz diversas experienciações, diversas respostas, traz respostas muitas vezes para problemas, né, que você vai enfrentar no dia a dia, situações não é digo dificuldade, mas situações que inspiram um pouco de cuidado. As respostas vêm todas as noites, né? E você não se sente nem um pouco cansado, parece que o corpo até descansa melhor, né? Parece que o corpo até descansa melhor dessas atividades. Mas muito bem, eu acho que já conseguimos passar o introdutório, né? Um introdutório muito interessante, um introdutório muito bacana do Sutra de número 38. Agora só nos falta fazer, né, fazer a leitura e passar para você que existem duas condições dentro desse sono, né, para que nós possamos apoiar a nossa mente a trazer, a reter esses conhecimentos. Eu acho que tem dois pontos que é muito interessante, né? Muito interessante. Dois estados. Um é um estado de Swapna, né? E o estado de Nidra. Dois estados bem interessantes. Um é interligado ao outro, mas um é um grau mais sutil e o outro é um grau mais profundo, um grau mais intenso. Mas que ambos são necessários, né? Nós temos que adentrarmos um grau para podermos chegarmos ao outro. Nós não saltamos, né? Não saltamos aí o grau. Não há possibilidade de nós saltarmos, né? Nós sairmos do grau aonde nós nos encontramos, né? E adentrar já o grau mais profundo. Então a gente vai estar trazendo para você. A leitura acho que vai trazer já... A leitura acho que vai nos trazer já um grande caminho, a leitura já vai nos trazer um grande ensinamento, e nós vamos fazendo os adendos, né, que tem de se fazer a partir do momento que a gente vai fazendo a leitura, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que o Sutra está escrito. Ele fala ali Swapna, né, fala também o estado de Nidra. Aí tem mais algumas palavras em sânscrito, né? E fala no final a palavra vá, no sentido de que exercite-se, né? Caminhe-se, direcione-se, conduza-se, busque esse sentido, né? No que Taimini escreveu, na sua transcrição, no que ele traz, né, o apoio da instrução do Sutra, ele bota assim: também a mente, apoiada em conhecimento obtidos durante o sono, com ou sem sonho, adquirirá firmeza, nos colocará no caminho da unidirecionalidade. E é incrível como cresce a nossa espiritualidade. É incrível, gente. A nossa espiritualidade cresce tanto, que você vai encontrar-se muitas vezes, é muito relativo o que eu vou dizer agora, mas você vai encontrar-se muitas vezes com pessoas de qualquer outro segmento religioso, né? E essas pessoas, elas vão ficar maravilhadas em estar em teu contato, porque você vai ficar tão evoluído espiritualmente, né? Tão evoluído de forma espiritual, tão perceptivo, tão latente. Você exalará a paz que as pessoas vão querer ficar perto de ti. E é muito interessante também que você vai encontrar pessoas que nem têm consciência, elas nem têm consciência das faculdades que tem, mas tem faculdades tão elevadas, você vai perceber nelas as faculdades dela. Você vai dizer assim: nossa, olha quanto aquela pessoa ali é espiritualizada, quanto ela é perceptiva, sensitiva, quanta mediunidade ela tem. Você começa a perceber e as pessoas começam a se identificar contigo. Você vai ver que tem pessoas dentro de religiões, das religiões do mundo, que são tão evoluídas, né? E elas nem percebem. Elas têm todas as qualidades aqui com elas nem percebem, porque elas exercitaram essas qualidades de formas muito semelhantes, ou dessas formas sem perceberem, né? Através de estar ali orando, que é uma mantralização, através de estar ali, elas vão canalizando isso para as vidas delas também. Vamos à leitura, vamos lá a fazer essa nossa leitura, e o Sutra de número 38 vai nos dizer tudo. Este sutra discorre sobre outro método de vencer Vikshepa e parece ter sido compreendido de maneira completamente equivocada, e muitos comentaristas têm tentado explicá-lo de modo confuso.
A chave para o significado do sutra está na importância das palavras swapna, né, e nidra. Se interpretarmos o sutra como meditando sobre o conhecimento obtido em sono com ou sem sonhos, ele parecerá sem sentido. Ninguém se preocupou em investigar que utilidade haveria em meditar sobre as imagens caóticas que passam pelo cérebro no sono, no estado de sonho. Mesmo se concordamos quanto ao estado de sonho em que há algumas imagens, embora caóticas, que diremos sobre os estados sem sonhos, em que a mente parece estar inteiramente em um espaço em branco? Como pode o sadhaka, perturbado por vikshepa, distração, utilizar essa condição vazia da mente para desenvolver a unidirecionalidade? O fato é que swapna e nidra não se referem à condição do cérebro, preste bem atenção nessa palavra, o cérebro durante o sono, mas refere-se aos veículos mais sutis aos quais a consciência transfere-se durante o período de sono. Aqui tem uma chave muito grande, tá? Muito grande. O corpo desliga-se, mas nós temos contato, a consciência consegue trazer mais informações dos corpos posteriores. Vamos continuar aqui. O fato é que Svapna e Nidra não se referem à condição do cérebro durante o sono, mas refere-se aos veículos mais sutis aos quais a consciência transfere-se durante o período de sono. Muito bom frisar isso. Quando vamos dormir, Jiva, o Atman, a propriedade de Atman, deixa o corpo físico e começa a funcionar no veículo mais sutil seguinte. É mantido, até às vezes as pessoas interpretar aqui, porque as pessoas vão dizer assim, mas espera aí, mas se eu estou dormindo, como é que eu passo a funcionar no corpo sutil seguinte, né? Uma coisa que nós temos que entender é que nós estamos dentro de camadas. Se uma camada é desligada, automaticamente nós vamos estar aonde? Nós vamos ter que estar na outra camada, tá? Medite profundamente no que é dessa frase que você vai entender o significado. Seguindo. É mantido um contato muito parcial com o corpo físico, de modo a possibilitá-lo a manter de forma normal suas atividades fisiológicas. Mas a mente consciente, de fato, está funcionando no veículo mais sutil. Até muito engraçado, gente. Você vai começar a entender os processos você começa a ter uma sensação de percepção dos processos do corpo. Você começa a perceber que o teu corpo está funcionando, a digestão dos alimentos, você sente o processamento que o corpo está fazendo, e você começa a entender. Você começa a entender que o corpo é um acessório, né? Você não começa a entender no seguinte, eu compreendi. Você começa a ter contato vivo com isso, que o corpo é simplesmente um acessório. Aí você dá a atenção de acessório que ele é, né? A atenção necessária ao acessório que ele é. Aí você vê ele semivivo, né? Aí você entende o que significa isso, que ele mantém as suas atividades fisiológicas, porque nós não somos o corpo, nós fazemos esse corpo existir. Esse corpo existe porque está conectado à nossa essência. Então, só por estar conectado a essa essência, como se ele tivesse ligado à tomada, né, a tomada elétrica, ele ganha automaticamente vida. Ele só vai perder a vida quando ele foi desplugado desta tomada elétrica. Mas nós não somos ele, nós alimentamos ele. Nós somos aí essa eletricidade, por assim dizer, né? Bem grosseiramente falando, que corre para alimentar ele. E nós começamos a ter essa mais vívida, essa certeza dentro de nós. Você vê que está alimentando ele, você vê que está ele se alimentando. E aí você começa a ter um trabalho fenomenal, né, com a parte do teu corpo. Você consegue perceber isso. Você se acorda no outro dia, né, pensando, olha, meu corpo processou os alimentos daquilo lá, eu vi que está acontecendo isso, eu percebi tal coisa,
Eu me lembrei, eu tenho que fazer isso, eu tenho tal coisa lá, a situação assim, nossa, tu viu aqueles estados assim, e é muito vívido, muito claro. Bom, as pessoas que já tiveram essas experiências vão entender. Para quem ainda não chegou lá, torce que chega, tá? Muitas pessoas ditas psíquicas têm uma capacidade natural de passar do corpo físico para um mundo mais sutil seguinte e trazer de volta para o cérebro físico um conhecimento mais ou menos vago das suas experiências naquele mundo. Tem muitos médiums, né, que ficam vendo integralmente, né, esses mundos. O homem comum, embora esteja no mesmo mundo mais sutil durante o sono, em geral não pode trazer de volta a memória de suas experiências porque o cérebro não se encontra na condição peculiar requerida para essa finalidade. O que é interessante dizer aqui, viu? Ele quis dizer que todos vão aos estados. Não é uma regra, né? Mas é algo que é o caminho, né? É a forma. Você está na posição de sono, então recolhe-se a consciência. Mas que algumas pessoas, né, a partir desses exercícios, conseguem trazer as informações. Aqui fala, o homem comum, embora esteja no mesmo mundo, em geral, não pode trazer de volta qualquer memória das experiências. Então está dizendo que todos vão, né? Não está fazendo distinção que é uma qualidade de só dos yogis, mas a qualidade dos yogis ela traz no trazer as experiências, né? Caso algumas imagens mentais sejam transmitidas, elas tornarão distorcidas e misturadas com as imagens produzidas pelas imagens automáticas do cérebro, daí resultando em sonhos comuns, caóticos e sem significados, falando das pessoas, né, do homem comum. Sem significado, tá aqui. Às vezes, Jivatma é capaz de registrar alguma ideia ou experiência no cérebro, produzindo então um sonho expressivo. Mas isso é muito raro de acontecer, e acontece, né? A gente se acorda, meu Deus, cara, olha, eu recebi tal informação. Nossa, eu recebi aquela... Nossa, eu tenho certeza agora que vai funcionar assim, né? As pessoas se acordam desse jeito. Toda essa atividade mental está incluída no estádio de Swapna, entendeu? Ó, toda a atividade mental que nós acabamos de mensurar, nós estamos falando de Swapna. Então, o Swapna, né? Swapna é esse estágio mais sutil, mais leve. É esse estágio de nós adentrarmos a esse corpo mais, né, com mais sutileza, a consciência transferir, para a consciência ter a facilidade de trazer as mensagens para que nós possamos no outro dia conseguir meditar sobre elas, né? Meditar sobre elas. Agora nós vamos falar sobre esse estado mais profundo. Há um estado da consciência mais profundo, subjacente, atrás do estado de Swapna, correspondente a um mundo ainda mais sutil, para o qual uma pessoa pode passar durante o sono, mais elevado. Esse corresponde aos subplanos superiores, subplanos superiores do mundo astral. Preste bem atenção nisso, tá? Superior ao campo astral, não é adentrar no mundo astral somente, mas é estar no campo superior, ou em casos raros, estar dentro dos subplanos inferiores do mundo astral, campos inferiores, tá? Do mundo mental, melhor dizendo. Quando isso acontece, o cérebro físico é completamente excluído das atividades da mente e naturalmente torna-se um espaço em branco. Mas agora tem um detalhe. Esse estado é o estado chamado de Nidra. Inclusive nós já estudamos aqui em sutras anteriores, né? O que é os 5 movimentos da mente? Lembram? Né? Os 5 movimentos da mente, nós falamos que os 5 movimentos da mente tinham o estado de Nidra, que era o estado de sono profundo. Lembra? Nós falamos? Mas porém aqui tem uma diferença, ó. Ver-se-á que, embora nesse estado o cérebro esteja vazio, a mente está trabalhando num nível mais elevado e lidando com fenômenos de natureza mais sutil. Então, ou seja, o estado de Nidra é um estado o condicionamento mental, né? O condicionamento da mente estar
ela no estado em branco, paralisado, não significa que a consciência, né, nossas propriedades espirituais estão desligadas. Um corpo está desligado, a mente está desconectada, mas a consciência está vívida. Então o que vai acontecer? O que quer nos dizer aqui, ó? Aqui fala a mente está trabalhando. A mente está trabalhando num nível mais elevado. Não essa mente de camada física, né? Não esta mente da personalidade. Nós estamos falando de uma mente profunda, né? Nós estamos falando espiritualmente, nós estamos falando do ponto espiritual que nós temos dentro de nós. Agora fala aqui, ó. Ora, é possível com treinamento e práticas especiais? Não mensura quais são esses treinamentos e práticas espirituais aqui. No Sutra de número 38 é esse aqui com o timing. Não mensura. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que com os exercícios que você vem fazendo gradativamente dos sutras anteriores, vai despertando automaticamente em você essa qualidade, tá? Ora, lendo de novo, é possível com treinamento e práticas especiais trazer para o cérebro físico uma memória das experiências tidas nesses mundos mais sutis, correspondente aos estados de Swapna, que é os estágios mais básicos, e Nidra, que seria o estado em que a mente está vazia. A mente está vazia, mas a consciência está ativa. Nessas condições, o cérebro está apto a transmitir imagens mentais sem qualquer distorção, e o conhecimento obtido nessas circunstâncias é confiável. Neste caso, grande quantidade de informações úteis tornam-se disponíveis e muito trabalho pode ser realizado nesses planos mais sutis durante o sono. E vai acontecer. Ou melhor, você vai ter que passar por isso, tem que experienciar isso, faz parte da caminhada do yoga, você vai acontecer isso. A vida de vigília gradualmente se funde com a assim chamada vida em estado de sono, e é uma pura realidade, parece que não tem interrupção a vida, parece que fica numa linha ininterrupta, não parece que é assim, ó, acordei mais um dia. Aí tu percebe que na verdade você só colocou o corpo em modo de descanso, stand-by, mas que a CPU, né, o computador, continua ligado. É a mesma coisa, gente, continua trabalhando nos subplanos, continua desligado, mas só está desligado no monitor. É bem isso mesmo, nessa interpretação, né? E não há interrupção brusca, como às vezes acontece quando se deixa... Eu vou ler a frase desde o início. A vida de vigília gradualmente se funde com a assim chamada vida de estado de sono, e não há interrupção brusca, como às vezes acontece quando se deixa o corpo ou se volta para ele depois do sono. É este conhecimento definido e útil sobre os planos superfísicos que pode ser adquiridos durante o sono. Então, que é essas coisas que vão te trazer a unidirecionalidade. É que é mencionado nesse sutra. É isso que está sendo mencionado nesse sutra. E não sobre aqueles sonhos e imagens caóticas ou as condições de vazio experimentado pelo homem comum. Aqui não está falando das imagens, está falando dos estados, né? Não está falando daquilo das imagens, dos sonhos. A obtenção deste conhecimento e a sua transferência para o estado desperto torna-se um assunto cativante e interessante, proporcionando um método de superar a condição de vikshepa, de distrações, tá? Neste caso, também a mente concentra-se cada vez mais, totalmente absorvida por um objetivo que está no seu interior. Então acontece o quê? Você começa a melhorar a concentração, você começa, até a memória aumenta, né? Até a memorização. Você começa a exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você quer lembrar de tal coisa, você não simplesmente só não lembra, mas você remonta. Né? É incrível de ver. Você está aqui assim, eu quero me lembrar de tal fato. As imagens são mais vívidas, as imagens são mais límpidas, as imagens são mais vívidas. É incrível estar nesses estados, quando você chega a um determinado estado. Você consegue assim, ó,
rememorar, você consegue lembrar de fatos, você consegue ter vivido aquelas situações, e não é assim vívido no sentido, eu me lembrei, assim, aquelas coisas nebulosas e vagas, não, você lembra com detalhes, com coisas, você lembra com profundidade, e não, você não faz esforço, vem para você vívido, é incrível de ver, né? E aqui fala assim, ó, com treinamento e prática, não tem como tu detalhar assim, ó, como é que esse processo todo acontece, mas ele vem tão forte, ele vem tão límpido, ele vem assim tão presente, que você não vai se preocupar e ver, sabe, pegar um novelo de linha e querer desmanchar aquilo e acompanhar a tecer o fio. Vai estar funcionando ali, vai estar tão presente, funcionando, tão vívido, que você vai estar experienciando ele, tá? Só para fazer o fechamento aqui da frase, do parágrafo, melhor dizendo, entretanto, deve-se lembrar que esse tipo de atividade mental não tem nada a ver com Samadhi. É muito interessante esse ponto, que muitas pessoas acham que estão mergulhando, que estão tendo grandes crescimentos na vida do yoga, que nada, nós estamos falando só de coisas básicas, para livrar-os de avikshepa, da distração da mente, buscar a unidirecionalidade. Essa atividade ela é antes vinculada ao psiquismo, conquanto dele se diferencie por ser o resultado de um treinamento específico, o que torna mais útil e confiável o conhecimento adquirido. Então, entretanto, deve-se lembrar que esse tipo de atividade mental nada tem a ver com Samadhi. É antes vinculado ao psiquismo, conquanto dele se diferencie por ser o resultado de um treinamento específico, o que torna mais útil e confiável o conhecimento adquirido. Agora, talvez uma pergunta que surja, eu consigo praticar somente isso e não praticar os anteriores? Eu não sabia mensurar, porque eu nunca experienciei isso. Aí você vai ter que experienciar. Você vai me dizer, dá ou não dá? Tudo na vida do yoga dá, né? Tudo na vida do yoga dá. Até mesmo o Sutra de número 40 fala assim, ó, a maestria estende-se desde o átomo mais íntimo até a grandeza infinita. Então tudo dá. Há infinitas possibilidades. Está aqui, ó, o Sutra de número 40 diz isso, né, que é o fechamento desse trecho todo que nós vamos estar realizando. Então já estamos quase chegando ali, né? Falta o próximo encontro, 2 encontros, estamos chegando ali. Aqui diz assim, ó, a maestria estende-se desde o átomo mais ínfimo, né? Eu falei íntimo, né? Ínfimo, até a grandeza infinita. Então, assim, se vai perguntar para mim se dá, eu vou dizer para você que dá, mas eu nunca consegui experienciar isso. Eu cheguei a esses estados a partir do momento que a gente começa a fazer os exercícios, a partir do momento que a gente mantraliza, né, faz as mantralizações, começa a se acercar de mantras, começa a respirar o yoga, começa a trabalhar com o lado devocional do yoga, a ser uma pessoa devota para os caminhos, né, os caminhos do yoga. Aí você começa a experienciar. Aí eu comecei a adentrar esses caminhos. Porque aqui fala assim, ó, com treinamentos e práticas especiais, mas não mensura o que é esse treinamento e essa prática especial, dando a entender, né, e Taimini fala isso de um mundo muito magistral, que ele está apenas explicando, né, não só o Taimini como também Patanjali, né, eles estão apenas apresentando, né, olha só, há apenas só uma apresentação. Só a apresentação é só a apresentação do que é o Sutra. Mas toda a forma de práticas, toda a forma de exercícios cabe a uma pessoa habilitada, uma pessoa capacitada, a um instrutor, né? A um mestre, a um guia para você estar experienciando elas. É deixado tudo isso a cargo de quem tem um conhecimento profundo, um conhecimento amplo para conduzir. Isso é para evitar o quê? Que as pessoas muitas vezes aventurem-se por caminhos, né, por caminhos desconhecidos, e não somente isso, e que não compreenda a profundidade das práticas ou como realizar as práticas e comece a fazer coisas erradas e começam a trazer, ao invés, né, de trazer benefícios, trazer malefícios que vão truncar, vão fechar, vão permitir que não se busque, né, vão permitir que não se busque aí o crescimento evolutivo dentro dessas práticas e possa perder a essência da sua personalidade.
Então eu acho que aqui você vê coisas bem interessantes, coisas bem importantes. Eu acho que o Sutra ele vem trazer um grande apoio, porque você vai chegar a esse estado. E agora você vai ter a lucidez de quando chegar a esse estado. Você vai ter a compreensão por que está acontecendo isso, por que esses níveis de clarividência eles estão mais acelerados, mais crescidos, por que está aumentando isso, né? Você vai entender porque agora eles aumentarão, né? E eles vão aumentar, eles vão fazer necessário que aumente, é uma transição gradual. Mas aqui é muito importante, não fique maravilhado. Né? Não fique maravilhado achando que teve grande crescimento. Eu posso dizer para você que você deve aumentar ainda mais o seu lado devocional. O que é o lado devocional? Você deve aumentar mais ainda as mantralizações, você deve aumentar mais ainda esse agradecimento ao universo, estar mais em contato com o Ishvara Pranidhana, né? Ter esse contato com o nosso Ishvara, ter esse contato mais com Deus, sabe? Você vai começar a olhar diferente as coisas, começar a ver as essências, começar a observar as mentes, né? Começar a observar o vai e vem das coisas, começar a observar o organograma cósmico, o organograma do universo, começar assim, sabe, a permitir sentar e observar. O que é observar? É você não reagir, né? Buscar não reações, mas observar, querer ver, só parar ali para ver. Sabe quando um rio está correndo, ele parece que ele está estático, parado, mas por baixo ele está numa velocidade tremenda e muitas coisas internamente estão acontecendo. Então assim, nós não queremos respostas, nós só queremos parar para olhar. E no olhar começa a vir inspirações, respostas automáticas. Nós não vamos esboçar reações, nós vamos estar duelando, colocando se isso é certo, se isso é errado, os porquê. Nós vamos estar só recebendo, permitindo que o universo nos passe, permitindo que o universo nos abasteça de informações. Coisas maravilhosas, estados profundos. Não utilize-se, né, isso como narcóticos, muito interessante frisar isso, que as pessoas muitas vezes se apegam a isso e ficam redundando em suas vidas e não conseguem ir adiante, e utilizam disso para simplesmente fugas emocionais. Muito cuidado para esse trecho, tá? Encerramos o nosso Sutra. Próximo encontro, então, nós vamos ao Sutra de número 39, né, no qual nós vamos falar sobre, ou pela meditação que se desejar, né, no que desejar. Aí nós vamos estar trazendo para você mais assuntos direcionados. Obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo até agora e Namastê.